Estamos ao vivo com o programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida. E já tivemos muitas pessoas que passaram por esse espaço de podcast. Já vai os 73 programas. E alguns especialistas em Bíblia passaram por aqui. Boris e tantos outros. Cláudio Bus. E agora, nós vimos que Paulinas lançaram esta obra estupenda que é a Bíblia. A Bíblia dispensa apresentações, mas temos várias traduções, não é? E ninguém melhor do que quem participou desta obra, que durou praticamente 15 anos para ser concluída, né? Uma obra de fôlego, do que uma das pessoas que esteve aí, não é? Mergulhada até o pescoço com essa tradução. Tudo bem, Matias? É um prazer estar aqui com o senhor, Padre Joãozinho. Vamos sim falar um pouco sobre a Bíblia que se tornou a minha vida. Como meu pai, que faleceu no ano passado, disse uma vez a mim: filho, seriamente você nunca trabalhou na sua vida, você só lê a Bíblia. Esse metalúrgico observou a minha vida. Sim, são agora 42 anos que eu não faço outra coisa do que ler a Bíblia, traduzi-la, estudá-la, trabalhar com ela, estando a serviço da nossa igreja como a Bíblia. Nós já tivemos a sua presença aqui no primeiro programa, falando sobre a origem deste projeto e por que mais uma tradução, não é? Da Bíblia. Mas para aqueles que não acompanharam, né, brevemente, vamos recapitular. Por que nós precisamos tantas traduções? É uma pergunta recorrente. Muitas pessoas me perguntam: mas padre, não bastaria uma tradução? Não é? Porque as pessoas conhecem a Bíblia da Ave Maria, conhecem a Bíblia da CNBB, conhecem a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia, chamada no Brasil de TEB, não é? E muitas outras. A Bíblia pastoral, não é? Tem a Bíblia em linguagem popular. E, de repente, nós temos aqui, sem adjetivo, simplesmente a Bíblia. O que motivou Paulinas, não é? E todo um grupo de biblistas, exegetas, a enfrentar o desafio de mais uma tradução? Bom, eu penso que o primeiro argumento foi o das irmãs Paulinas. Elas queriam ter um texto próprio para poder trabalhar com a Bíblia como missionárias, como irmãs religiosas. Elas sentiram esta necessidade. Mas depois, creio que o argumento mais forte para que haja sempre novas traduções seja o estudo. A Bíblia, traduzindo-a, precisa de muito estudo para poder traduzi-la. Vou lembrar, sobretudo, 3 estudos que são necessários. De um lado, os estudos linguísticos. Os textos bíblicos originalmente foram compostos em hebraico, uns 10 capítulos em aramaico e em grego. São línguas antigas e os nossos estudos linguísticos avançam enormemente. A cada 10 anos nós conhecemos estas línguas melhor. Isso favorece que a Bíblia seja traduzida novamente, uma vez que temos cada vez mais acesso a estas línguas. Um outro tipo de estudo que se faz necessário é o estudo histórico. É impressionante como os estudos avançam, como hoje conhecemos de novo, relativamente bem, a história do Israel bíblico, a história das culturas vizinhas do Israel bíblico. A arqueologia, os estudos históricos avançaram muito. Então quer dizer que não basta o texto, é preciso também o contexto. Você está falando de um conhecimento Sim. como é que é? Israel
bíblico, não? Mas não é, todo Israel não é igual? O que seria um Israel bíblico? Pensando no Israel que a Bíblia nos apresenta, praticamente a Bíblia nos narra 2 milênios. O segundo milênio antes de Cristo, o período dos patriarcas, a experiência do Êxodo, a época dos juízes, antes dos juízes ainda Josué, e depois o primeiro milênio antes de Cristo, toda a época da monarquia, os diversos exílios, e até chegar a Jesus Cristo. Ou seja, dependendo de como localizar o texto, num período histórico, num contexto, ele vai ter um sentido Pensando no povo de Deus, assim, que se inicia com Abraão, conforme a cronologia bíblica, Abraão nasce em 1850 a.C. E depois, olhando para o ponto até o qual o Novo Testamento chega, então estamos nas primeiras décadas do segundo século depois de Cristo. Então, de Abraão até a igreja, nós temos 2000 anos de história. E a Bíblia nos narra esta história. E nos apresenta também os lugares em que ela aconteceu. Portanto, o estudo desta história, destas épocas e também da geografia, isso é muito importante para entender os textos bíblicos. Agora já entrou um terceiro elemento, que é a geografia. Pois é. Não, às vezes até falamos de estudos geográfico-históricos, porque toda a história se encontra vinculada a lugares, e esses lugares merecem ser conhecidos também. E isso, naturalmente, tem um tempo de vida. Então, vamos falar de Abraão. Então, situado ali em 1850 anos antes de Cristo. Mas quando que nós podemos datar, se é possível, o aparecimento do primeiro texto bíblico? Não seria em 1850, não é que Abraão tinha um papelzinho, um tablet, né? E ia anotando no seu celular as coisas. Como é que é isso? Assim, a história da redação dos textos bíblicos se dá, sobretudo, no decorrer do primeiro milênio antes de Cristo, então do século X antes de Cristo até o período de Jesus. E o Novo Testamento, a redação ocorre assim na segunda metade do primeiro século. Talvez seja interessante lembrar isso, mas o escrito mais antigo no Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses. Estamos no ano 48. 48. Apenas 18 anos após o ano em que Jesus morreu e ressuscitou. E depois os textos do Novo Testamento são compostos até o final daquele século, até o ano 100, talvez até o ano 110, no máximo 120. Então nós teríamos 1000 anos. 1000 anos de composição. De redação. Exatamente. Como é que, para quem não sabe e já deve ter percebido pelo sotaque, o Matias é nascido na Alemanha. Nós já falamos sobre isso no programa passado, a origem dele, a história dele, e como que um alemão chega no Brasil e começa a se dedicar aqui, sua formação teológica, isso tudo já foi, vai lá, visita no YouTube Padre Joãozinho, que você vai ter tudo isso lá. Mas, só para atrever aqui a falar uma palavra em alemão, né? Tem uma história que é Redaktionsgeschichte. Opa, sim, não. Né? Parece ser um palavrão, né? Mas, na verdade, são duas palavras. Redaktion é fácil, é redação. É redação. E Geschichte é história. Então, é a história da redação, ou das muitas redações. Então, quer dizer, não basta falar da história de Israel, do Israel bíblico, mas é preciso falar da história da redação dos textos. Exatamente. As duas coisas até ocorrem paralelamente. De um lado, nós temos a história do povo, e no meio desta história ocorre a história da redação destes textos. Não? Você disse que no Novo Testamento, a primeira carta aos Tessalonicenses, mais ou menos 48, no ano 48, então teríamos da lavra de Paulo, da escola de Paulo, não é? Sim. Essa primeira carta. Depois, no segundo bloco, e no terceiro bloco vamos enfrentar mais o Novo Testamento. Mas queria ficar um pouquinho no Antigo Testamento.
qual seria o primeiro texto escrito do Antigo Testamento? Existem hipóteses. Alguns pensam que o canto de Moisés, lá em Êxodo 15, e logo em seguida temos o canto da Miriam, e o canto da Débora no livro dos Juízes, que talvez sejam os textos mais antigos que lemos na Bíblia e no Antigo Testamento, mas é muito hipotético. Isso está me interessando, porque eu acho, mas eu só acho, que eu sou músico, você sabe, né? Que o texto, quando é cantado, ele é mais facilmente memorizado. Então nós temos no Antigo Testamento uma série de textos que insinuam canção. Sim. Primeiro e segundo capítulo de Gênesis, né, principalmente o primeiro, parece que é um poema. E Êxodo 15 é belíssimo, né? Inclusive tem a Miriam, né, a irmã do Moisés, que tocava tamborim. Batucando, era dançando, a baterista, né? Cantando. Isto. Então, a libertação do Egito ela é fortemente marcada por esse hino. Mas depois tem os Salmos, e tem o Cântico de Débora, e tem o Cântico de Judite, enfim. E no Novo Testamento também. Então parece assim, eu nunca tinha imaginado isso, que os hinos cantados, talvez até nem escritos, mas decorados, poderiam ser núcleos fundantes de uma redação posterior? Pode até ser. Eu sempre digo o seguinte: basicamente, nós encontramos na Bíblia 3 tipos de textos, onde alguns falam em gêneros literários, os maiores gêneros literários. Um tipo de texto é a narrativa. E não são narrativas simples, mas hoje chamamos estas narrativas de narrativas poéticas ou poesia narrativa. Depois, um outro tipo de texto que encontramos na Bíblia são as formulações jurídicas, as leis. E hoje também reconhecemos que as leis também artisticamente foram compostas. E falamos de poesia jurídica. Mas além da poesia narrativa e da poesia jurídica, nós temos aqueles textos que o Senhor gosta muito, é a poesia lírica. Ou seja, os poemas escritos em versos, e esta poesia lírica, com as suas frases curtas, ela entra mais facilmente na memória. Embora também uma narrativa funcione bem. Nós gostamos de contar uma história, a gente facilmente se lembra das personagens, dos lugares, e as narrativas também entram bem na memória. Mas os poemas, a poesia lírica, ela, sobretudo quando ela é cantada, musicada, ela nos acompanha fortemente. Esses textos utilizados para a tradução, eu já vi algumas Bíblias que são tradução da Vulgata, que seria a tradução de São Jerônimo, não é? E hoje nós temos a tela revista na Neo-Vulgata, que seriam os textos normativos para a liturgia, como, por exemplo, a tradução da CNBB está muito apoiada na Vulgata e na Neo-Vulgata, não é? Isto, o texto oficial da Bíblia para a Igreja Católica continua a ser a Vulgata corrigida, a Neo-Vulgata, não, imaginando que São Jerônimo, já faz 1600 anos que faleceu, traduziu a Bíblia para o latim, e a tradução dele tornou-se o texto da Igreja Católica. Agora é interessante lembrar como São Jerônimo fez questão de traduzir o texto bíblico da língua em que originalmente foi composto. São Jerônimo, por exemplo, podia ter traduzido o Antigo Testamento do grego para o latim. Pela 70. Pela 70. Mas ele fez questão... Desculpa, a gente está falando aqui, se empolgando, 70 é a tradução do Antigo Testamento toda para o grego. Isto. Então, esta tradução para o grego do Antigo Testamento, originalmente escrito em hebraico, ela ocorreu já no 3º século antes de Cristo. No 2º século antes de Cristo, foi um período extenso. Mas
São Jerônimo não ficou tão contente com esta tradução grega do Antigo Testamento e ele fez questão de se instalar em Israel, de aprender o hebraico para poder traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o latim. Nós vamos ter que fazer um intervalo, mas esse assunto é interessantíssimo porque a maioria das pessoas pensa, mas de onde surgiu? Não é? Isso tem toda uma história, não é? Uma história de alguém como São Jerônimo, que se instala lá em Belém, aprende, não sabia latim, sabia grego, provavelmente, sabia, né? Muito bem. Tinha disponível a tradução dos 70, ele poderia, de maneira um pouco preguiçosa, traduzir tudo dos 70, e acabou. O Novo Testamento já era em grego, estava tudo feito, não é? Mas ele, conforme está dizendo Matias, está nos dando essa informação preciosíssima, ele vai aos originais, ou seja, textos em hebraico, alguns textos, poucos em aramaico, e os outros do Novo Testamento em grego. Nós vamos querer saber agora o São Jerônimo de hoje, né, a equipe dos biblistas, como foi o processo que fizeram para chegar até essa beleza publicada agora por Paulinas, do carisma delas, né? As Paulinas trazem a Bíblia no peito, sob a forma de cruz, né? O carisma delas é divulgar a palavra de Deus. Então, imagino, irmã Zuleika, não é? Pois é. Esteve muito presente. Vamos falar dessa equipe no próximo bloco. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo. O programa Rema volta já já. Estamos de volta com o programa Rema, uma palavra que pode orientar a sua vida, uma palavra inspiradora, o desígnio de Deus. E hoje, entrevistando um dos integrantes da equipe reunida por Paulinas para a tradução desta pérola, mais uma boa tradução, que levou 15 anos para chegar aqui às nossas mãos. É o professor Matias, professor na PUC de São Paulo e uma série de outras atividades, inclusive editoriais em Paulinas e outras editoras também que a gente sabe. Estávamos falando no bloco anterior sobre o processo de tradução de um São Jerônimo, lá nos primórdios do cristianismo, em que ele vai direto aos originais. Que coragem, num tempo que não tinha computador, pois né? Num tempo que não tinha mais ou menos um papiro, não é? E vai fazendo isso, errou, tinha que jogar fora. Agora, aqui nós temos uma equipe grande, eu estou vendo que temos a Alessandra em Neemias, Carlos Henrique em Efésios, Cláudio Malzone em Mateus, João, Romanos. Foi distribuído assim por uma equipe, os diversos. Como foi a constituição dessa equipe? Cadê o Matias aqui? Você está aqui? Mais embaixo, sim, na letra M, né? Vamos ver, cadê Matias aqui? Sim. Matias, qual foi o seu... aqui. Nossa, a lista maior, você foi o mais... lá embaixo... A primeira lista aqui traz os tradutores e as tradutoras. Uhum. Foram 22 tradutores. Entendi. Originalmente 25, mas... daqui é a revisão. Não, então, primeiramente, os tradutores tiveram 3 tarefas. De traduzir o texto bíblico da língua em que originalmente foi composto para o português, de escrever uma introdução àquele livro que estava traduzindo. Seu caso, Êxodo. Isto, eu traduzi o livro do Êxodo, os Salmos e o Cântico dos Cânticos. 3 livros. 3 livros. E também de escrever as notas de rodapé. Nesta Bíblia, 1/3 dos caracteres, 1/3 do volume da Bíblia, não somando todas as letras, se encontra nas notas de rodapé. A decisão foi acompanhar o texto bíblico com notas explicativas de rodapé, para que o leitor, a leitora, recebesse uma ajuda. Todos, não por trechos.
Então, cada trecho, cada episódio, cada cena... Como a Bíblia Pastoral tinha feito isso também, né? Uma espécie de comentário ao texto. Isto, é um mini comentário que auxiliar a leitura. Aqui já temos um diferencial, porque muitas Bíblias, a nota de rodapé da Bíblia, essa letrinha menor que tem aqui embaixo, ela soluciona possíveis dúvidas que o leitor possa ter, alguma palavra que possa ter dupla interpretação, porque é uma tradução, não é? Toda tradução tem o perigo de se tornar uma traição, não é? Então e também a língua portuguesa muda, as palavras mudam de sentido com o tempo. Então, a língua é um organismo vivo. Mas aqui não. Aqui, por exemplo, eu peguei aqui, abri em Judite, capítulo 16. Então, do 1 ao 17, tem um pequeno comentário. Com o Cântico de Judite, chega-se ao último momento do livro. Então ela vai... Quer dizer, quem for ler a Bíblia, tem, nas notas de rodapé dessa Bíblia Paulinas, um mini curso bíblico. Exatamente. Não? E o tradutor do livro escreveu, ao traduzir também estes comentários. Mas ainda, cada tradutor, ao traduzir, tinha a tarefa de ao menos ler 1 ou 2 estudos muito atuais, amplos, sobre aquele livro bíblico que estava traduzindo, para favorecer uma tradução à altura dos estudos que atualmente temos, dos estudos mais atuais. Para dar um exemplo, não, como as nossas Bíblias que já temos têm grande merecimento, mas a Bíblia de Jerusalém está à altura dos estudos até onde tinham chegado 50 anos atrás. E esta nova Bíblia teve a chance de se colocar a par dos estudos que foram publicados até o ano passado. E também as notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém, também da nova Bíblia de Jerusalém, que tem uma nova edição, são muito técnicos. São muito técnicos. O que prevaleceu aqui nas nossas notas, captar a reflexão religiosa, teológica, que o texto bíblico nos apresenta, resumi-la ou explicar esta reflexão teológica que o próprio texto bíblico traz, mas auxiliar o leitor a descobrir o que o texto bíblico está pensando. Matias, ao fazer isso, não é? Um exegeta, vamos chamar biblista, né? Mais fácil, né? Biblista. Ele pode se aproximar mais do texto ou da realidade do ouvinte, né? Do livro, né? Da literalidade, ou do ouvido de quem, ou dos olhos de quem lê. Ele pode ser mais ou menos pastoral. Houve alguma orientação no sentido dos comentários? A orientação foi explicar o texto bíblico. Depois, o outro passo de levar isso para a vida da comunidade, para a atuação pastoral da comunidade, as pessoas, em geral, com mais facilidade conseguem fazer. Mas a primeira tarefa de querer compreender o que o texto bíblico nos traz, o que está sendo pensado ali, lá parece estar a maior dificuldade. E estas notas de rodapé estão a serviço da compreensão do texto bíblico. Porque eu não quero fazer nenhum juízo injusto, e me corrija se eu estiver errado. Eu tenho a impressão de que, assim como a Bíblia pastoral, a Bíblia de Jerusalém, tem textos assim, totalmente técnicos, né? Vão direto ao texto, não se preocupam com quem está lendo, ele se preocupa com o texto, a compreensão do texto. Por outro lado, a Bíblia pastoral, ela tem um lugar hermenêutico, sim, não é? De adaptar, fazer uma leitura do texto à luz da praxis da comunidade, não é? Então, muitas pessoas que leem a Bíblia pastoral dizem assim: nossa, mas ela tem um viés social muito forte, não é? Aqui, existe algum tipo de viés desse tipo? Ou pode-se dizer, não, é o que qualquer pessoa, do mais carismático ao mais envolvido nas questões sociais, precisa saber para depois fazer a sua
a O sua que hermenêutica. prevaleceu aqui realmente foi a opção de guardar uma enorme proximidade ao texto bíblico. Tendo em mente um leitor comum, uma pessoa culturalmente interessada, que quer ler um escrito bíblico, tendo em mente os nossos fiéis, também os nossos catequizandos, os nossos catequistas, lê um trecho do Evangelho e gostaria de compreendê-lo e usá-lo e explicá-lo à comunidade. Em vista destas pessoas, nós escrevemos as notas de rodapé, que sejam realmente explicações no sentido de guardar uma grande proximidade ao texto bíblico e não falar sobre outras coisas. Eu estou vendo que há um grupo de tradução, introdução e notas, como você disse, né? Então ele traduz, introduz e anota, comenta, né? Por exemplo, o Walter, nosso professor, Walter Lisboa, nosso professor lá na Faculdade Uniana em Taubaté, traduziu Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, que fôlego, hein, o Walter? Pois é. 1 e 2 Crônicas, Mateus, Lucas e Atos. Olha, Lucas e Atos, hein? Sim. É a disciplina que ele dá lá. Mas aí depois tem aqui uma revisão exegética. Daí entra o Cláudio Malzone, Leonardo Agostini. O Leonardo Agostini é lá do Rio de Janeiro? Isso, da PUC-Rio, sim. Estudamos juntos em Roma. Um abraço lá para o Leonardo. Depois o Leonardo Pinto e Matias, o Pedro Lima, que já foi professor nosso na Faculdade de Uniana, Renato Porat e o Walter Lisboa, de novo, volta como equipe de revisão. Que revisão é essa? Cada texto traduzido recebeu 2 revisões. Primeiramente, uma revisão por parte de outro biblista, para controlar a tradução, para ler novamente o texto hebraico e grego junto, ver que cada palavra foi traduzida corretamente. Isso chamamos de revisão exegética ou revisão por um outro biblista. Depois, uma segunda revisão chamada literária, um especialista em português, na língua portuguesa, para que o texto aparecesse como um português bem correto. E o Anuar, que fez a revisão literária de toda a Bíblia, o trabalho foi enorme, mas ele o fez com uma competência enorme. E depois destas 2 revisões, o texto foi encaminhado à CNBB. E agora recebeu um conjunto de pareceres. Uma Bíblia publicada no âmbito da Igreja Católica, em princípio, só pode ser publicada como o famoso nil obstat e o imprimatur por parte do magistério. O Nick Webster, Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo de Santo André, e o imprimatur Dom Valmor, que é o arcebispo de Belo Horizonte. E também do João Portela, né, enquanto secretário-geral da CNBB, porque o imprimatur foi em 2023, antes da Assembleia da CNBB, que escolheu a nova presidência, né? Então, só para que quem nos assiste tenha uma ideia, o que a CNBB faz quando recebe o texto? Ela escolhe uma equipe de peritos. E, novamente, os textos receberam várias leituras e pareceres... Terceira leitura. Isso, pareceres de outros biblistas, novamente, sendo que os bispos se baseiam no seu julgamento final nestes pareceres técnicos que novamente houve. Eu estou vendo aqui que depois de tudo isso ainda temos uma revisão literária que está aqui, Anuar Jarbas Provence. Isso seria uma revisão como se faz num livro? Isto. O revisor... Um especialista em língua portuguesa, ele leu a tradução e às vezes tinha que dizer ao tradutor, olha, isso aqui não funciona em português. Esta frase é truncada, ou aqui existe um erro gramatical, ou uma falta de concordância. Então o texto voltava com esta observação ao tradutor para arrumar isso. Eu faço um trabalho de tradução há algum tempo das obras do Papa Francisco. E nessa pequena experiência, são
mais ou menos uns 7, 8 livros, não é? Mas eu observei que uma tradução é apenas o primeiro estágio de uma versão. Musicalmente, eu também fiz algumas versões de músicas, por exemplo, do inglês. E algo se diz na palavra, mas outro algo se diz na sonoridade da palavra. Então, quando eu entreguei aquele Deus é Jovem para o Papa Francisco, eu disse, Santo Padre, eu traduzi esse seu livro para o Brasil. Ele falou, foi você? Eu gelei, né? Aí ele falou, engraçado que eu li a tradução para o português de Portugal e para o português do Brasil, são diferentes, né? É isso. E eu falei, eu tentei traduzir como o Papa Francisco falaria isso em português, sendo um portenho de Buenos Aires. E é diferente. Ele falou, eu percebi, né, que eu falaria português daquele jeito. Eu fiquei muito feliz, porque eu tentava ouvir o tom da voz dele quando traduzia. Na Bíblia, você traduziu, por exemplo, o Êxodo. Existe também, tem poemas, Êxodo 15, né? Existe também um esforço de sonoridade bíblica, porque, sinceramente, Matias, como músico, às vezes eu acho o texto lindo, não estou falando desse, né, de qualquer texto bíblico, inclusive da CNBB, que é usado na liturgia, lindo para ler e lindo para compreender, mas péssimo para falar, não é? Pois é. Na hora que vai se falar, e Maria respondeu ao anjo, como acontecerá isso? Pois eu não tenho relações sexuais. Não dá para cantar. Não dá para cantar, não dá para proclamar. Isso. Mas literalmente é uma coisa, na língua portuguesa é outra. Eu vou contar até uma pequena história. Eu tive um grande mestre na área do Antigo Testamento, um padre jesuíta, o professor Norbert Loffink. E quando ele soube que eu estava traduzindo o livro dos Salmos para o português, ele me deu um conselho como ancião e disse, ao traduzir, cante a sua tradução. Se for possível cantá-la, ela começa a ser boa. Daí você percebe que ela começa a ganhar fluência. Porque o que não tem fluência não se canta bem, fica truncado. Então, sim, tentei seguir este conselho, eu cantava comigo ao traduzir o texto para o português. Êxodo 15, então nós podemos dizer que passou por várias revisões, mas, sim, na verdade, saiu de seus momentos solitários, né? com o texto ninguém olhando, né? Você lá na frente do hebraico, né? E começa assim, vamos ver, no segundo bloco a gente vai ver textos, então. Isto. Quero cantar ao Senhor, porque extremamente se sublimou, lançou ao mar o cavalo e o seu condutor. Aqui já é um belo exemplo, padre. Podemos explicar isso? Aqui abre-se uma janela. Falamos até agora de contexto. No terceiro bloco vamos falar de texto. Vamos começar desse daqui, né? No terceiro bloco. Mas a gente vai fazer um breve intervalo. Vai lá, toma um pouquinho de água, volta aqui, porque está interessantíssimo o programa sobre a Bíblia. Essa tradução levou 15 anos e finalmente Paulinas nos oferece essa pérola e nós agradecemos. Voltamos já. Estamos aqui com o programa Rema na TV Evangelizar, um programa que toda quinta-feira à noite chega até você pelo YouTube Padre Joãozinho, pelo YouTube da TV Evangelizar e pela TV aberta. Agradecemos aí a todas as pessoas envolvidas nesta belíssima obra que diz todo dia, evangelizar é preciso. E estamos entrevistando Matias Granzi. Granzi? Granzi. Uhum. Alemão, de nascimento, brasileiro de coração, que esteve mergulhado muito tempo neste projeto que agora Paulinas nos oferece, a Bíblia. Então nós falávamos no bloco anterior sobre texto, e temos um texto que é um poema, uma verdadeira porta de entrada para a Bíblia, que é Êxodo 15. Eu comecei a declamar, né?
E o Matias já reagiu, disse, opa, temos aqui uma série de coisas a dizer. Vou declamar de novo, e aí eu deixo para ele falar, pintar e bordar. Quero cantar ao Senhor porque extremamente se sublimou. Lançou ao mar o cavalo e seu condutor. Pois bem, aqui está um detalhe interessante. Na cabeça da gente, tem certas traduções que fica assim, vou pegar como o Padre Zezinho gravou numa música. Cantemos ao Senhor da glória, que por nós sozinho fez batalha, cavalo e cavaleiro no mar precipitou. Pois bem, muito bem lembrado, Padre Joãozinho, cavalo e cavaleiro. E assim está em muitas Bíblias. Muitas traduções. Só que, olhando para a história do Antigo Egito, o Antigo Egito faraônico, que foram 2.700 anos. O primeiro faraó sobe ao trono 3.000 anos antes de Cristo. E o Egito faraônico existe até o século 3 a.C. É Alexandre o Grande que acaba com os faraós. Podemos olhar as imagens do Egito faraônico, a iconografia. Podemos ler os textos do Antigo Egito. Não existe cavaleiro. Não se monta o cavalo no Antigo Egito. Mas o que se faz? Se atrela um carro ao cavalo. Então o cavalo não era para ser montado? Não. Quem vai fazê-lo vão ser os assírios, os babilônios. Então isso é do imaginário moderno, como Paulo caiu do cavalo, na verdade ele caiu. Isso tudo não é histórico. O exército egito tem os cavalos, mas os cavalos puxam carros de guerra e o condutor em cima do carro de guerra dirige o cavalo. E o filme faz a gente ter uma visão errada, né? Pois é. Nós não estávamos falando sobre a importância dos estudos históricos. Quem conhece a história do Egito faraônico sabe que não existe cavalaria. Mas existem os carros de guerra puxados pelos cavalos. E o texto hebraico não fala cavaleiro? Aquele que dirige. Quer dizer, quem está escrevendo aquele que dirige não é aquele que dirige o cavalo, mas aquele que dirige a carroça. Em cima do carro de guerra, nós temos no mínimo dois. O condutor e aquele que atira, o flecheiro. Gente, ó, você está vendo como é maravilhoso estudar a Bíblia a partir dos originais? Você vai fazendo uma imagem. O mar se abriu, o povo passou e vieram os egípcios. Aí você imagina eles vindo a cavalo, tipo filme de Apache, né? Isto. De Bang Bang, né? Não. Vêm os egípcios nas suas... Chamava bigas? O que? É um tipo de bica, não? Carro de guerra. Um carro de guerra puxado por cavalo. Isso. E um deles é o condutor. Então ele não é um cavaleiro, porque ele não está sobre o cavalo. Exatamente. Por isso aqui nesta tradução optamos por condutor e não cavaleiro. Quero cantar ao Senhor porque extremamente se sublimou. Pois é, até o hebraico repete o verbo sublimar. Poderia ter traduzido e sublimemente se sublimou. Tipo um pleonasmo. Isto. Não, se sublimou muito. E isso também ganha logo um sentido religioso aqui. Quem é o excelso? Quem é o mais alto? Aquele em cima do carro de guerra? Não, tem o mais alto ainda. O próprio Senhor Deus que liberta seu povo. Ele é o verdadeiramente sublime, e não quem está na altura do carro de guerra. Então o sublime não é no sentido da psicologia, sublimar. É no sentido de até se elevou. Influencia, não? Uma coisa influencia a outra. Por exemplo, no livro do Gênesis, quando José é apresentado ao povo, ele monta o carro. Um carro puxado por um cavalo. Assim ele fica num lugar mais alto, mais exposto, para mostrar a dignidade que agora lhe cabe. É um desfile, né? Então é uma ideia de que cantemos ao Senhor, porque aí vem cantemos ao Senhor da glória, né? Isto. Cantemos ao Senhor porque Ele se colocou acima de tudo. Exatamente.
Ele é o excelso, nós falamos isso, não? O mais alto, o altíssimo. E muito mais alto do que quem está não em cima dos carros de guerra. Aí depois vem aqui, ó, esse versículo 2 é um dos versículos que eu mais gosto, porque, já vou te explicar por quê. O Senhor é minha força, e por aí se canta assim, o Senhor é minha força e meu canto. Ou, o Senhor é minha força, é a razão do meu cantar. São várias traduções, né? Aqui você colocou, o Senhor é minha força e meu salmo. Pois é. O salmo já é mais do que simplesmente um canto, é um canto musicado. Um canto que é apresentado com instrumentos musicais. E lá no original não se fala de canção, canto, se fala de salmo. Isto, não abrindo, até podemos abrir o texto hebraico, está na minha bolsa, mas não está simplesmente a palavra canto, que seria uma palavra em hebraico, shir, mas tem o mismor, que bem podemos traduzir como salmo, um canto musicado. Então, o Senhor é minha força e minha canção. Isso, minha canção. Se eu fosse traduzir de maneira poética, né? Isto. O Senhor é minha força e minha canção, pois Ele se tornou minha salvação. Eu daria até rima aqui, ó. O Senhor é minha força e minha canção, pois Ele se tornou minha salvação. É interessante que tudo posso naquele que me fortalece. Depois Paulo vai dizer, é o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um pouco essa linha, né? E vamos mais um pedacinho então, só para pegar o versículo 2. Este é o meu Deus, eu o declararei formoso. Totalmente diferente do que eu já vi. Pois é. É um grande estudo que acompanha esta tradução do Êxodo. Para ter uma ideia, o tempo inteiro eu tentei controlar o vocabulário. Que a palavra hebraica chegasse assim de forma o mais literal possível ao português. Nenhuma palavra hebraica devia ser traduzida com 2, 3, 4 opções diferentes no mesmo livro, quando ela volta no texto, e guardando assim a possibilidade que paralelismos que estão no hebraico pudessem ainda ser detectados na tradução portuguesa. Mas aqui eu gostaria de colocar isso, já que o Senhor é um músico, gosta muito da música, e a Bíblia pensa o seguinte, isso é muito forte nos Salmos: quando experimentamos a salvação, quando somos salvos, isso resulta em canção, isso resulta em louvor cantado. É o Magnificat. Isto, os Salmos guardam a seguinte lógica: são as orações de pessoas que se sentem injustiçadas. Enquanto estão sofrendo, se lamentam. Quando experimentam a salvação, estão saindo do sofrimento, a lamentação se transforma em louvor. Agora tem motivo de louvar a Deus. Porque existe aquela consciência, quando estou naquele sofrimento todo, eu não tenho mais como me garantir, por conta própria não vou sair disso. Existe a consciência de que alguém tem que me salvar. E daí surge a experiência que Deus salva. E daí a lamentação imediatamente se transforma em louvor. Portanto, quando pessoas experimentam a salvação, em princípio elas começam a cantar. Isso é quase que automático, e a Bíblia celebra isso o tempo inteiro. Um momento em que isso me parece muito eloquente é o uso de Jesus dos Salmos na cruz. Maravilha. Se nós lermos o Salmo 21, ou 22 em outras versões, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Só isso parece uma reclamação. Mas se continuar, termina em louvor. Pois é. Eu imagino que ele rezou inteiro. Ele lembrou o primeiro versículo do Salmo 22, mas certamente sabendo que no decorrer desse Salmo, quem se lamenta inicialmente, depois é salvo. Diz assim, então eu louvarei, Isto. né? Enfim.
Mas muito bem lembrado também, isso gostaria de deixar um pouco como reflexão. O livro mais citado por Jesus nos 4 evangelhos é o livro dos Salmos. Jesus era uma pessoa que rezava, e ele sabia rezar livremente, até ensina uma oração aos discípulos, mas muito reza como os salmos. É uma lista muito grande, vários salmos ele cita, e sobretudo nos momentos em que chega a sofrer, se sente apertado, pressionado, ele recorre àquelas orações de seu povo que estão no livro dos Salmos. Os salmos, eles são reza nua e crua, não é? Às vezes, algumas até hoje em dia, salmos imprecatórios, por exemplo, a gente fica pensando, meu Deus, vou rezar isso, mas tem momentos de muita dor, que aquela oração exageradamente sincera, é aquilo que realmente toca. E faz muito sentido. Vamos lembrar estes salmos, não? Que onde quem reza, de repente põe assim seu sentimento para fora, gostaria de se vingar, sente ódio, mas o que ele faz? Ele entrega este seu sentimento nas mãos de Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Que Deus faça justiça. Fazer uma pergunta que não é para responder. Como é que um biblista se sente numa missa em que se corta um outro versículo? Opa! Podemos pegar um salmo famoso, deixa eu ver, eu acho que 137. Um salmo que conhecemos bem, um salmo curto, que começa lá nos rios da Babilônia, lá sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião, nos salgueiros no meio dela penduramos nossas cítaras, porque lá os que nos deportaram exigiram-nos palavras de canto, e nossos carrascos queriam alegria, etc, etc. Aqui estamos com alguns exilados que foram deportados para a Babilônia. Estão longe de sua terra. Estão sofrendo na terra estrangeira. E este salmo termina como um versículo que, primeiramente, parece ser terrível. Quem reza diz aqui no final: feliz, ó Babilônia, quem agarra e choca teus bebês contra a rocha. Parece ser terrível. Mas é o sentimento de quem reza. E a Deus pode dizer tudo. Ele diz a Deus: eu sinto tanto ódio no momento. Eu estou sendo tão humilhado. Eu queria que as crianças da Babilônia fossem machucadas, jogadas contra a rocha. Mas ele diz isso a Deus no sentido que Deus faça justiça. Deus não vai pegar os bebês e jogar contra a rocha. Ele vai fazer justiça de outra forma. Deus permite até que a gente fale certas bobagens na oração. Exatamente. Né? Tão misericordioso ele é. Matias, o nosso tempo vai chegando ao final. Eu quero agradecer demais, Paulinas. Irmã Zuleika, por favor, venha completar, porque o Matias vai ter que vir pelo menos mais umas 2, 3 vezes, que a Bíblia, é tudo isso daqui. Levou 15 anos e não é em 15 minutos que a gente vai dar conta. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Como mariólogo, né, eu fui logo em Lucas capítulo 1, e eu nunca engoli a tradução de que Maria ficou perturbada. Né? Eu acho impossível ficar perturbada, e aqui ficou desconcertada. Eu achei maravilhosa essa tradução. Maria ficou desconcertada diante do anjo, né? E o anjo responde para Maria: porque nada será impossível com Deus. Já é bem diferente, né? Toteu panrema, né? Eu traduziria Deus cumpre o que promete, mas enfim, seria a minha vontade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. Eu colocaria tua promessa, a promessa de Deus, porque é rema, né? Senão fica muito logos.
Mas enfim. Tem que brigar com o seu colega da faculdade de Uniana em Taubaté. Boa ideia. É o Walter. Vou pegar o Walter lá no corredor e vou dizer, Walter, e o Rema aqui. O Rema, eu estou brincando porque é o nome desse programa, então esse aqui é o versículo que eu mais leio e vejo possibilidades de tradução. Muito obrigado, Matias. Eu agradeço. Muito obrigado também, Paulinas, por ter promovido. O Matias é figura bastante concorrida, ele veio já pela segunda vez, apresentando esta obra belíssima. Padre Reginaldo Manzotti, com sua experiência de Deus, agora é daí. E você volta lá no nosso canal no YouTube, para que a gente possa sempre estar juntos. E se inscreva, vai fazer bem para você. O programa Rema volta próxima semana com mais uma palavra inspiradora.